A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pelo perdão do nosso pecado. Muito obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. E neste momento, ó Pai, é no nome de Jesus que eu Te peço. Toma a direção da minha vida. Me usa como instrumento nas Tuas mãos santas. Abençoa, meu Pai, a minha vida. Abençoa a vida dos ouvintes. Manda a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Precisamos da Tua ajuda. Pai amado, tira de mim tudo que não Te agrada, tudo que não vem de Ti. Perdoa minhas fraquezas, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados. Não tem homem nem mulher que não peque, mas nós somos pecadores arrependidos. E no nome de Jesus, meu Pai, queremos Te pedir nesta hora, toma a direção de tudo. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa vida. Visita cada vida, visita cada família, visita, Senhor, cada lar. Visita, Senhor, no nome de Jesus Cristo, cada pessoa individual. Visita minhas 3 filhas, abençoa, guarda, protege, defende. Livra minhas filhas de todo mal. Cobre eu e minhas filhas com a cobertura espiritual. Cobre eu e minhas filhas com o sangue do Teu Filho Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá o livramento eterno a mim e a minhas filhas. Tira toda a perturbação do meu caminho, do caminho das minhas filhas. Nos ajuda, Pai amado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Abençoa os amigos e as amigas que ouvem a Tua palavra. Salva almas para o Teu reino. Ó Deus querido e santo, abre a porta da palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Toma a direção de tudo e nos ajuda neste momento. Fala, 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 que precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, meu Pai, repreende todo o mal. Joga por terra toda enfermidade, toda dor. Joga por terra, no nome de Jesus, toda doença. Joga por terra, Pai, toda opressão maligna. E abençoa, Pai, todos os ouvintes. Abençoa, meu Pai, todos os lares do Brasil. Visita os 4 cantos do Brasil. Visita, meu Pai, toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Desperta os que dormem. Desperta a Tua igreja para Te buscar. Desperta a Tua igreja para obedecer a Tua palavra. Desperta a Tua igreja para fugir do pecado. Desperta a Tua igreja para ser sincera diante da Tua presença. Abençoa todo o Teu povo. No nome de Jesus, ser conosco nesse trabalho. Fala conosco. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma a direção de tudo. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que têm parado para nos ajudar nesse trabalho. Quero vos dizer que é com muito sacrifício que nós estamos fazendo essa obra, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo mesmo. Infelizmente, muitos estão brincando de ser crente, dizendo que é cristão, cada um do seu jeito. Mas o inimigo não perde tempo. E ele é o destruidor. Ele é o perturbador. Ele veio para lutar contra nós. Mas ele está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus em São João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 16. Abra sua Bíblia em São João, o evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículos
1 até o 16. Vamos ler a Bíblia, orando e meditando, para nós entendermos a palavra de Deus. Porque, na verdade, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é uma palavra viva. E Deus fala conosco através da palavra. É a palavra de Deus que nos instrui para nós, a cada dia, procurarmos se chegar mais a Deus. E muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem ler a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem buscar o conhecimento de Deus através da palavra. Mas Deus, Ele nos alimenta com a sua palavra. Por isso, vamos ler agora São João, depois de São Lucas, capítulo 15, e o versículo 1 até o versículo 16. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lança no fogo, e arde. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Momento.
O inimigo não brinca de ser inimigo não, viu? E ele faz de tudo para tentar atrapalhar a obra de Deus na nossa vida, mas ele está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Cada dia uma coisa, ontem uma coisa, hoje é outra, para tentar me parar de fazer a obra de Deus. Mas aqui no versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Que Deus abençoe a todos que está conosco meditando na palavra de Deus. Meus irmãos e amigos ouvintes, hoje eu não sei como vai ser o trabalho, até que hora, porque está apresentando alguns problemas para me atrapalhar, para que eu não faça a obra de Deus. Mas Jesus está dizendo em São João, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e que o seu Pai, Deus, é o lavrador. E nós devemos meditar na palavra de Deus, orando para que Deus venha abrir o nosso entendimento para nós compreendermos que Jesus compara Ele próprio como uma videira. Videira, que para quem não sabe, é um pé de uva, chama de videira. O pé da uva parece um pouco com o pé de chuchu, ou abóbora, ou outras frutas, ou até mesmo legumes. A uva, o pé da uva enrama, espalha seus galhos para todo lado, seus ramos. E Jesus aqui está dizendo, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Em outras passagens diz, em outra tradução, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E o versículo 2, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, ou a vara, os galhos da videira. Nós fomos enxertados nele por intermédio da sua morte na cruz do Calvário, para nos aproximarmos de Deus. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A referência desse versículo 2 de São João, capítulo 15, tá no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 15, e o versículo 13, quando diz: toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Observe, Mateus 15, 13.
Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por isso que nós devemos dar fruto. Por isso que nós devemos procurar cada dia obedecer a palavra de Deus, porque muitos e muitas estão na casa de Deus envolvidas na obra, mas é uma vergonha, porque não dá fruto dignos. É uma vergonha, porque na casa de Deus tem o joio e tem o trigo. E o interessante que muitas vezes os que são joio é que estão na frente da obra. E aqui Jesus diz em São João 15, 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E Mateus 15, 13, ele diz: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não adianta querer enganar os homens, porque engana os homens, mas a Deus. E muitas pessoas estão brincando com o nome de Deus. Muitas pessoas não querem assumir compromisso com Deus. Quer viver envolvida no pecado. E dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é serva de Deus, que é servo de Deus e ainda que é filho de Deus e é filha de Deus. Mas Jesus que está dizendo, se não tiver ligado nele, está perdendo tempo. Porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso que precisamos parar para pensar. Precisamos parar para meditar a palavra de Deus e ver se nós estamos realmente ligados na videira verdadeira, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que diz: toda vara em mim que não dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E a própria Bíblia está dizendo que todos que não dão fruto serão arrancados. Por isso que precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler meditando a palavra de Deus, para nós nos enchermos de Deus e o nome dele ser glorificado por intermédio das nossas vidas. E 1 Pedro, versículo 3 de São João, capítulo 15, a leitura oficial. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se nós estivermos vivendo na presença dele, em obediência à palavra dele, nós estamos limpos. Efésios 5, 26. A referência do versículo 3 que diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Abra sua Bíblia. Efésios 5, 26. Precisamos aprender a palavra de Deus, que diz assim, quando fala, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está falando que nós já estamos limpos do pecado, purificados, lavados. E no versículo 26 de Efésios 5, a referência do versículo 3 de João 15 diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Jesus diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos falado. E a referência desse versículo 3 de João 15 diz em Efésios 5, 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a Bíblia é a verdade. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos colocar a palavra de Deus em prática, precisamos viver diferente do mundo, porque muitos têm sido enganados, porque não querem obedecer à palavra de Deus. Ainda a referência do versículo 3 de João, capítulo 15, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 22. 1 Pedro 1, 22. A referência desse versículo 3 que diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. 1 Pedro 1, 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Quando nós aceitamos a Cristo, conhecemos a verdade nos liberta. Jesus é a verdade que liberta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no versículo lido em São João 15 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E em 1 Pedro 1, 22 diz a palavra de Deus: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E aqui diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida. Dizer que ama é fácil, mas mostrar que ama que é o problema. Mas nós temos que mostrar o nosso amor não falando, mas pelas nossas atitudes. E muitas pessoas gostam de dizer que ama, mas infelizmente o que a boca fala, as atitudes dele e dela desmente, porque não ama coisa nenhuma. E precisamos amar, porque Deus nos amou, e o amor dele foi derramado em nossos corações. E diz aqui: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente
uns aos outros com coração puro. É a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos ensina que devemos amar uns aos outros. E aqui diz, em São João 15, na leitura oficial, versículo 4: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está dizendo para nós: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos nada. Dependemos dEle. Precisamos dEle. Temos que buscar a Ele, para Ele ser tudo nas nossas vidas. Porque Ele se entregou à morte e morte de cruz por nós. E aqui, em São João 15, 4, a referência desse versículo, abra sua Bíblia e leia conosco. Colossenses 1 e o versículo 23. Depois de Filipenses, vem Colossenses 1, 23. A palavra diz, a oficial, João 15, 4: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Colossenses 1, 23, que diz assim a palavra de Deus: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e ao qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, meu irmão, minha irmã, o versículo diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E Colossenses, a palavra diz: louvado seja Deus. Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes firmes, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Temos que permanecer fundados em Cristo e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Nós ouvimos a palavra, o Evangelho de Cristo, aceitamos e a nossa vida foi mudada, foi transformada. Mas nós devemos ficar firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornar a nos metermos debaixo do jugo da servidão. Jesus nos libertou para nós sermos luz, para nós sermos sal, para nós sermos dignos de imitação. Precisamos ler a Bíblia para nós
não sermos enganados com as falsas doutrinas, com os falsos profetas, com os falsos obreiros que estão introduzidos no meio do povo de Deus, desviando a muitos do Evangelho de Cristo para seguirem doutrina de homens e doutrina de demônios. Por isso que precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra de Deus. E hoje nós estamos lendo São João, capítulo 15, e o versículo 1 até o versículo 16. Já estamos no versículo 4 de São João 15, que diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós só damos fruto se nós estivermos ligados nele. A referência desse versículo, 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Quem está nele tem que andar como ele andou, fazendo o bem, sendo luz do mundo. Todos nós que já aceitamos a ele, temos que ser luz do mundo e sal da terra. Temos que ser exemplo dos fiéis na terra. E muitas pessoas não querem seguir os ensinamentos de Cristo. Receberam doutrina de homens, doutrina de demônios, heresias, movimentos, que quem está aí no movimento não é o Deus do céu, é o espírito maligno. Quem está nesse movimento é o diabo, porque a maioria que abraçou esses movimentos que está tendo hoje na maioria das igrejas se afastaram de Deus, porque são pecadores terríveis, não estão ligados na videira de Cristo. A maioria que abraçaram são rebeldes, são desobedientes, e Deus me levantou para despertar a igreja brasileira, para orar, para jejuar, para ler e meditar na palavra de Deus e para cultuar o Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, precisamos a cada dia se aproximarmos de Deus, por intermédio da palavra, por intermédio da oração e do jejum, e também de estarmos na sua casa cultuando a Ele, porque o mundo jaz no maligno, e infelizmente as coisas do mundo têm entrado nas igrejas e está enganando a muitos, seguindo doutrina de demônios e dizendo que é mistério e que estão fazendo a vontade de Deus. No pecado, muitos e muitas, no pecado do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, mas acham que são cheios de Deus, que são cheios de Deus e não querem atentar para a palavra de Deus. E aqui, em São João, capítulo 15, Jesus diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não pode dar fruto se não estiver em mim. E as pessoas
não querem buscar o conhecimento de Deus através da palavra, só querem movimento dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Mas é o Satanás que está nesse meio. É o espírito do anticristo. São os espíritos enganadores que estão enganando a muitos. E diz a Bíblia, versículo 5 de São João 15, Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim, ligado em mim, e eu nele ou nela, esses dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Leia a referência, melhor ainda, é versículo 5. Leia a referência em Oséias 14, 8. Oséias 14, 8. Abra sua Bíblia, acompanhe, para você entender a palavra de Deus. Oséias 14, 8. Depois de Daniel, você vai achar Oséias. A Bíblia diz em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oséias 14, versículo 8. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Ou eu o tenho ouvido, e isso considerei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Efraim dirá: que tenho mais eu com os ídolos? Meus irmãos, nós devemos a cada dia nos afastar do pecado, das coisas mundanas, dos ídolos, das coisas que não agradam a Deus, porque nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E quando nós deixamos tudo para servir a Deus, nós recebemos na nossa vida a alegria da salvação. E muitas vezes, por falta de conhecimento de Deus, muitos e muitas se envolveram com o pecado. Mas a Bíblia está dizendo, em João, Jesus dizendo, em João 15, 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a referência em Oséias 14, 8, está dizendo, Efraim dirá, que tenho mais eu com os ídolos. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para ser santos, para pertencermos a Deus exclusivamente. Por isso, fomos tirados das trevas, do pecado, da lama. E diz aqui,
que eu tenho ouvido, isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Nós temos também que fazer de tudo para Deus achar fruto em nós. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos cultuar a Deus, para nós agradarmos a Ele, para não sermos condenados com o mundo. E hoje, muitos pastores que estão à frente não querem ensinar a palavra de Deus. Todo mundo vive do jeito que o diabo gosta, porque eles, a maioria, está interessado só em dinheiro, não quer ensinar a verdade. Mas não adianta, tem uma música lá fora que diz que não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta orar, participar das reuniões, rodar, pular, saltar, fazer tanta palhaçada e a vida é uma vergonha. Envolvida no pecado. Mas para nós conhecermos a Deus, temos que meditar na sua palavra. E aqui na Bíblia, versículo 5 de São João 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Filipenses, de novo, Filipenses capítulo 1 e o versículo 11 é a referência ainda de São João capítulo 15 e o versículo 5. Filipenses 1 e o versículo 11. Depois de Efésios, Filipenses 1:11 diz assim a palavra de Deus. É o versículo, meu irmão, 5 de João 15, que diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Filipenses 1:11, referência bíblica, do versículo 5 de João 15. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos ser cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, é a Bíblia que nos ensina que nós temos que dar frutos, que nós temos que ser diferente do mundo. É a Bíblia que nos ensina que nós devemos viver uma vida envolvida na vida de Cristo. Versículo 6 de João 15. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. Se alguém, Jesus que está dizendo, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e queima. Por isso, meu irmão, que tem muitas pessoas brincando e dizendo que é mistério, mas o mistério mesmo é o que ainda não foi revelado. Naquele grande dia, como está em Mateus capítulo 7, versículo 15, falando dos falsos profetas, 7, versículo 21 ao 23, se cumpre essa palavra aqui de João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Porque, meu irmão, minha irmã,
pregar, orar, cantar, pular, rodar, saltar, fazer tanta palhaçada, não quer dizer que está cheio de Deus, que está em Cristo. A Bíblia me diz, em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas essas pessoas, desses movimentos, dizendo que é mistério, a maioria são rebeldes, desobedientes. A maioria, irmão e irmã, não tem vida, não está ligado na videira de Cristo. Mulheres e homens, prostituta e prostituta, adúlteros e adúlteras, mentirosos e mentirosas, enganadores, não aguenta ouvir a zoada, começa logo a chiar, fazer careta, rodar, pular, saltar, mas não tem vida. É obra de engano. Estão cheios do espírito maligno e dizendo que é mistério. Mas a Bíblia está dizendo aqui, em João 15:6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E como a árvore, como a vara, secará. E os colhe, e lança no fogo, e arde, e queima. Por isso que precisamos ler a Bíblia, meditando, para não sermos enganados com os falsos ensinamentos que está acontecendo no meio do povo de Deus. Muitas coisas do mundo que entrou nas igrejas. Coisa que só acontece na casa de macumba. Está acontecendo nos lugares que dizem que é a igreja de Deus. Mas a Bíblia é a verdade. Por isso que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui, nessa passagem bíblica, que diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. A referência, Mateus, capítulo 3, e o versículo 10. Mateus 3, 10. Lê a Bíblia, porque nós temos a obrigação de ensinar a igreja. E eu não estou fazendo acepção de pessoas. Todos têm direito de ler a Bíblia para conferir o que nós falamos. Mateus, capítulo 3, e o versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, todos que está até envolvido na obra, fazendo sinais e maravilha, mas não está ligado na videira, está com a vida toda atrapalhada no pecado, não está produzindo fruto digno, está dizendo a Bíblia. Também agora é posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E o pior de tudo é que é o fogo do inferno. Todos que estão brincando com o nome de Cristo, se não se arrepender a tempo e a morte levar, está perdido e perdida. Todos que estão brincando, roubando a igreja, ladrões e ladronas com a Bíblia, roubando, fazendo um bocado de invenção, usando o nome de Deus em vão e tirando tudo das pessoas. Naquele grande dia, se não tivesse arrependido e já tiver morrido, vai ressuscitar para ser queimado e queimada no fogo do inferno. E se estiver vivo, vai se cumprir a Bíblia, que vai dizer ele e ela: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticai iniquidade. Por isso que precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz, Mateus 3,10, nós lemos. Agora leia Mateus 7. Mateus capítulo 7. E o versículo Mateus 7, 19. Que é ainda a referência do versículo 6 de João 15, que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará e os colhe, e lança no fogo e arde. A referência do versículo 6 de João 15, Mateus 7, 19. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não adianta, irmão. O homem engana o homem, mas a Deus ninguém engana. No grande dia, Deus vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Mas hoje é a minha obrigação despertar a igreja para buscar a Deus em espírito e em verdade. Leia também conosco São João capítulo 15. Agora é o versículo 7 da leitura oficial. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus está dizendo que se vós estiverdes em mim, se nós estivermos nele, e as minhas palavras estiverem em vós, e as palavras dele estiverem em nós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pediremos tudo que nós queremos e nos será dado. Mas é necessário nós estarmos nele. É necessário nós estarmos vivendo, agradando a ele. Por isso que muitos e muitas estão vivendo no pecado e dizem que é cristão e cristã, mas todo mundo sabe que eles e elas são uma vergonha, são trevas, e está enganando a muitos, desviando pessoas do caminho da luz para seguir eles e elas no caminho das trevas, no pecado, no engano. E aqui Jesus está dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A referência do versículo 7 de João 15, a primeira referência, João capítulo 15 e o versículo 16, que diz assim, o versículo 15, o versículo 7 de João 15 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. O versículo 16 do mesmo capítulo 15 de João, a referência diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides
ao Pai, Ele vos conceda. Então, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Ele nos chamou, nos escolheu, para nós darmos fruto, a fim de que fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, um dia aceitamos a Ele, e Ele nos libertou, e nós começamos a dar fruto, ao ponto de todos poderem ver que estávamos diferentes. Tornamos-nos uma nova criatura. Mas temos que permanecer dando fruto. Temos que permanecer na presença dEle, em obediência à palavra dEle. E diz aqui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Referência do versículo 7, que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João, capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. A referência, meu irmão, minha irmã, no versículo 7 de João 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 14, 13 e 14, Jesus diz: e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. É a Bíblia que nos ensina que tudo que nós pedimos a Ele, crendo, nós receberemos. Por isso, precisamos colocarmos a nossa fé em prática. Precisamos crer na palavra de Deus. Ele é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. E nós, a cada dia, precisamos estar ligado nele, estar mais próximo dele, crendo nele, esperando nele, porque ele é fiel nas suas promessas. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, todos que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente tem que seguir Ele, tem que obedecer Ele, tem que fazer a vontade dEle. Todos e todas que se tornam cristão, se torna discípulo de Cristo. Por isso que nós precisamos meditar na sua palavra, para nós nos chegarmos mais e mais a Ele, por intermédio da palavra, por intermédio da oração, por intermédio do jejum, e ainda de estarmos na casa dEle, cultuando a Ele. Não devemos perder a oportunidade de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E ele diz aqui no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem não dá fruto, meu irmão, minha irmã, não é discípulo de Cristo. Quem está no pecado, fazendo tudo que o diabo gosta, agradando a carne, fazendo a vontade da carne,
A vontade do diabo e a vontade do mundo não é discípulo de Cristo. É a Bíblia que diz. Quem é dele, busca a ele. Quem é dele, agrada a ele. Mas muitos e muitas estão no engano. Vamos ler a Bíblia. Mateus 5,16. Referência do versículo 8. Mateus 5,16. Eu tenho paciência, porque é o meu chamado, é a minha obrigação fazer o que Deus colocou no meu coração. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 8 de João 15. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, através do nosso testemunho, através da nossa vida, o nome do Deus poderoso tem que ser glorificado. Através da nossa vida. Por isso, que diz no versículo 8 de João 15, nisto é glorificado, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em Mateus, a referência 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós somos luz, nós somos sal, e a nossa luz tem que aparecer através do nosso testemunho, das nossas ações, do nosso comportamento. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É Jesus que diz. E nós temos que seguir o ensinamento da Bíblia. Não temos que ir na conversa de homens. Não temos que ir na conversa de mulheres. Filipenses 1:11. Leia a Bíblia. Filipenses 1:11. A referência ainda do versículo 8 de Mateus, ou de São João, capítulo 15, que diz assim o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Filipenses 1:11 diz assim: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nós temos que ser cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 8, versículo 31. São João 8, 31. A referência ainda do versículo 8 de São João, capítulo 15. Que diz assim a palavra de Deus. João 8, 31. Ó, para você entender melhor, meu irmão e minha irmã. João, capítulo 15, versículo 8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A referência, João 8:31, Jesus dizia, pois, aos judeus
que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meus irmãos e amigas, Jesus está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não querem obedecer a palavra de Deus e querem se apresentar como discípulo de Cristo, como cristão, mas é obra de engano. Se está no pecado, saiu da palavra. Se está na mentira, no engano, na prostituição, no adultério, no roubo, roubando com a Bíblia, homens e mulheres, pastores, de modo geral, obreiros e obreiras, que abriu seus ministérios, que faz tudo para tirar dinheiro do povo, roubando, usando o versículo da Bíblia, não é discípulo de Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia, minha irmã, que está ensinando para nós não sermos enganados. Versículo 9. Como o Pai me amou, João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vamos permanecer no amor de Cristo. Vamos permanecer na presença dEle. Vamos permanecer em obediência a Ele. Por quê? Sinais e maravilhas, curas e libertação, não quer dizer que quem faz isso está salvo, nem salvo. Se estiver no pecado, está perdido e perdida. Precisa voltar ao primeiro amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus que diz, Jesus que está dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A referência do versículo 10, João 14 e o versículo 15, que diz a palavra de Deus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Ele, guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Quem ama Ele, não anda na prática do pecado, escandalizando o Evangelho. Quem ama Ele é santo, é santa de Deus. Por isso que ele diz em João 15, 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E João 14 e o versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se ama Ele, meu irmão, minha irmã, precisa guardar a sua palavra. Precisa obedecer a sua palavra. E ainda, João 14, versículo 21 e o 23. O 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Observe, é referência ainda do versículo 10 de João 15, que diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 14, 21. Aquele que
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama ele, guarda os mandamentos dele. Quem ama ele, guarda a palavra dele no coração, como diz o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Precisamos amar a Deus. Precisamos amar o Evangelho de Cristo e obedecermos a sua palavra. E o versículo 23 de João 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viramos para ele e faremos nele morada. Observe o versículo 10 de João 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viramos para ele e faremos nele morada. Então, não adianta, meu irmão, minha irmã, alguém dizer que é de Deus, que faz a obra de Deus e não quer guardar a palavra de Deus. Está mergulhado e mergulhada no pecado. Porque a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que quem ama Ele, guarda a sua palavra, obedece a sua palavra, obedece os seus mandamentos. E muitas pessoas não querem entrar pela porta estreita, quer viver envolvido e envolvida no pecado e brincando com a obra de Deus. Mas a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. E aqui na Bíblia, na leitura oficial, João 15, versículo 11. Vamos ler o 10, para que vocês entendam o que quer dizer melhor o versículo 11. O 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Irmão, irmã, amigo, amiga, alguém diz que é cristão? Alguém diz que é cristã, mas está envolvido com o pecado, fazendo tudo que o diabo gosta, fazendo tudo que o mundo gosta, está em cima do muro, nem vai para o mundo, viver no mundo e sair do meio do povo de Deus, que está sendo trevas, e nem entra na presença de Deus para ser luz. Fica em cima do muro. Não é triste, nem é alegre. Porque para nós sermos felizes, realmente, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, nós temos que permanecer no amor de Deus. E Jesus está despertando o seu povo para buscar a Ele em espírito e em verdade, e não continuarem sendo enganados
com as doutrinas de homens e doutrina de demônios, com os movimentos que dizem que é mistério, mas a maioria que participa são trevas, são falsos profetas, mulheres e homens rebeldes que não querem obedecer a palavra de Deus. E muitas pessoas não aprendem a palavra de Deus porque eles que estão na frente não querem ensinar. Mas Deus levantou um Jó da vida, que sou eu, para ser um porta-voz dele, para ensinar a verdade, como está na Bíblia. E Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Por isso que precisamos ler a Bíblia, para nós entendermos que o melhor para nós é estarmos na presença de Deus, vivendo em obediência à palavra de Deus. A referência do versículo 11, João 16, 24. Quando diz aqui o versículo 11 de João 15: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. A referência, João 16, e o versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Observe, até agora, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E outra palavra quer dizer, para que a vossa alegria seja completa. Por isso, que se você está pedindo para Ele salvar alguém da sua família, libertar alguém de espírito maligno ou de enfermidade, você tem que perseverar pedindo, porque é ensinamento bíblico sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas aqui ele está dizendo que até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, é bíblico que se você pedir, você recebe. É bíblico que você tem que pedir a Ele o que você está precisando. 1 João, capítulo 1 e o versículo 4. Observe a referência do versículo 11 de São João, que diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. 1 João 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Gozo é alegria. Essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra. Para que a vossa alegria seja completa. Você pede e recebe, quando pede da maneira correta. Quando você está pedindo, tem que pedir com fé. E a prova que você tem fé no Deus que você serve é você perseverar pedindo, não desistir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Mateus 7, versículo 7 e versículo 8. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes nós passamos por tribulação, por perseguição, por maltrato,
por calúnia, por necessidade de muitas coisas, mas creia no Deus vivo, que tudo aqui é passageiro. Mas aquele e aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a Bíblia é a verdade. Nós já estamos no versículo 12 de João, capítulo 15, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o mandamento de Jesus é que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, ao ponto de ter se entregado à morte, e morte de cruz, em nosso lugar. O versículo 12, abra sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, 9, nós vamos ler tudo, até o 16, como nós sabemos que temos que fazer. Abra sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 9. Lembre, em João 15, 12, a leitura oficial, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 Tessalonicenses 4, 9, diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quando fala, irmão, instruídos, quer dizer ensinados por Deus. Temos que instruir o povo. Instrução é doutrina, instrução é ensinamento. É isso que estamos fazendo hoje. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que deveis que vos ameis uns aos outros. Então, já somos instruídos por Deus, que devemos amar uns aos outros. Abra sua Bíblia, 1 Pedro 4, depois de Tiago, 1 Pedro 4, e o versículo 8, a referência ainda de João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 Pedro 4, e o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Observe, quando Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí você vai para a referência do versículo 12 de João 15, 1 Pedro 4, 8, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, mas, sobretudo, tende ardente, fervorosa caridade, amor, uns para com os outros, porque a caridade, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, quando nós temos amor uns para com os outros, nós estamos, muitas vezes, cobrindo multidões de pecado. Por isso, que Deus nos amou e entregou Jesus por nós. E nós devemos amar as pessoas.
procurarmos a cada dia pregarmos e ensinarmos a palavra de Deus. E ainda, 1 João, capítulo 3, e o versículo 11. Depois de Pedro vem João. Quer dizer, primeira epístola de João. É 3, 11. Escute bem. 1 João 3, 11. A referência do versículo 12 de João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 João 3. E o versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É a Bíblia que ensina que quem não ama não é de Deus. Vamos para a passagem bíblica de João 15, 13. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, que ele revelou, morrendo por nós na cruz do Calvário. A referência, 1 João 3 e o versículo 16. 1 João 13, ou melhor, 1 João 3, 16. A referência de João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 1 João 3, 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Observe, meu irmão, minha irmã, que ninguém tem maior amor do que este. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 1 João 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então é a Bíblia que nos ensina que Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Versículo 14 de João 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A referência do versículo 14, João 14, versículo 15, e o versículo 23. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É Jesus que está dizendo. A referência do versículo 14 de João 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele manda que nós devemos guardar os seus mandamentos. Por isso que diz no 14, João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 23.
João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viramos para ele, e faremos nele morada. Quem está vivendo no pecado, envolvido na prostituição, envolvido no adultério, envolvido na mentira, no engano, trapaceiro, trapaceira, e ainda tem muitos até envolvidos nas drogas e dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, nas bebidas e dizendo que é de Deus, que é cristão, cristã, obreiro, obreira, está enganado, não está guardando os mandamentos de Deus, não está guardando a palavra de Deus, está no engano, precisa entrar pela porta estreita. Por isso que ele diz em João capítulo 15 e o versículo 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos ler também a referência do versículo 14. João, ou melhor, Mateus 12. Mateus 12, 50. Mateus 12, versículo 50. Que diz assim, observe, João 15, 14, diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mateus, capítulo 12, e o versículo 50, diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, só é irmão de Jesus, cristão verdadeiro, discípulo de Cristo, quem guarda a palavra de Deus, quem faz a vontade de Deus. E Jesus diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão. E muitas pessoas, envolvidas no pecado, ainda brigam, se achando que eles e elas são cristãos. Cristão é seguidor de Cristo. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. Cristão é os irmãos de Cristo, porque guarda os seus mandamentos. E muitas pessoas estão no engano, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Recebeu o espírito maligno e não o espírito de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz, versículo 15: já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus disse que não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o amigo sabe. O amigo conta para seu amigo as suas coisas. Mas Jesus é nosso amigo e nós temos que ser amigo dele. Mas para ser amigo de Jesus, tem que deixar o pecado, tem que deixar o mundo com seus prazeres. E muitos não querem deixar o pecado, muitos não querem deixar as coisas boas que o mundo oferece, que traz alegria, prazer momentâneo. Mas a Bíblia diz que há caminho que é o homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte, e morte eterna. Por isso que a Bíblia está dizendo no versículo 15, eu ia pular, mas não vou pular não, nós vamos ler tudo, falta só dois, o 15 e o 16. Jesus está dizendo: já não o chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. A referência desse versículo 15, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18, e o versículo 18. Vamos ler a Bíblia, para nós aprendermos a palavra de Deus. Gênesis 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. Observe, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E a referência desse versículo 15 é Gênesis 18, mas não é 17 não, 18 não, é o 17. Gênesis 18, 17. Que diz assim: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Tá vendo? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Meu irmão, minha irmã, temos tudo para ser feliz na presença dele. Ele não oculta nada de nós. Ele revela. E nós precisamos valorizar o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. E diz ele: já não o chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Mateus, ou melhor, Atos. Depois de João vem Atos dos Apóstolos 20 e o versículo 27. Ainda é a referência de João, capítulo 15 e o versículo 15. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha, observe de novo. João 15, Jesus diz: já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A palavra de Deus é conselho para nós. Hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que é conselho, que está sendo revelado para nós através da palavra. E precisamos obedecer o conselho de Deus, fugir do pecado, fugir das coisas que não agradam a Deus, e nos chegarmos mais e mais a Ele, para não estarmos perdendo tempo pensando que estamos agradando a Ele, mas estamos agradando o inimigo da nossa alma. Por isso que Jesus diz: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O último versículo, 16, de João 15. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome,
Tudo quanto em meu nome pedizes ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus que nos escolheu para nós darmos fruto, e o fruto dele permaneça em nós, a fim de que tudo quanto nós pedimos, no nome dele ao Pai, o Pai nos conceda. Precisamos, meu irmão, minha irmã, entendermos a palavra de Deus. Precisamos buscarmos o conhecimento de Deus por intermédio da palavra. E hoje, estamos aqui, diante da palavra de Deus. E o versículo 16, também, temos uma referência da primeira parte, que diz, se vós, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Leia a Bíblia. João 6 e o versículo 70. João 6, 70. A palavra de Deus diz assim. São João 6, 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é o diabo. Observe. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Está falando aqui do diabo. Ele escolheu 12 discípulos, mas um dos 12 era o diabo, Judas Iscariote, que deu lugar ao diabo e traiu Jesus. Mas não critique ele não. Foi para se cumprir a Bíblia. Um dos 12 tinha que trair, senão a Bíblia era mentira. Já estava escrito. Por isso, se você quiser saber sobre esse assunto, pega esse versículo 70 de João. Está ouvindo falar? Pega esse versículo 6, 70 de São João e procure a referência bíblica. E você vai ver na referência bíblica dizendo que um dos 12 ia perder o seu ofício e outro ia assumir o seu lugar. Foi o que aconteceu com Judas. Ficam criticando porque não conhecem a Bíblia. Ficam criticando os discípulos porque não conhecem a Bíblia. Ficam criticando porque mataram Jesus porque não conhecem a Bíblia. Se Judas não traísse, ele não era preso. Se ele não fosse preso, ele não era morto. Se ele não fosse morto, nós não tínhamos o perdão e a salvação. E ele não ia ressuscitar ao terceiro dia para nos ressuscitar com ele. Por isso, a Bíblia tem que se cumprir. Já estava escrito o que ia acontecer com Jesus. Até a traição por um dos 12. E as pessoas pecam porque não quer ler a Bíblia. Pecam porque não quer meditar na palavra de Deus. Mas leia a Bíblia e leia também as referências. Então, está escrito no versículo 70 de João. Você vê na sua Bíblia. João 6, 70 e 71. E leia a referência de João 6, 70 para você entender acerca de Judas Iscariote, um dos 12 que o traiu. Mas ainda aqui a referência de João 15, 16, 1 João, depois de 1 Pedro, de 2 Pedro, 1 João 4, 10
e 19. Cá Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. João, primeira epístola de João 4, 10 e 19. O 10 diz assim: nisto está a caridade, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus nos amou. Não foi nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou. E aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor de Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado, para pagar o preço, para ser sacrificado. E Deus enviou seu Filho, Jesus, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, vamos continuar lendo para encerrarmos. Aqui diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Abra sua Bíblia. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. É a segunda parte. A referência da segunda parte de João 15, 16. Veja o que diz a Bíblia. Ó, a primeira parte, já lembro, agora a segunda parte. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A referência bíblica da segunda parte do versículo 16 de João 15. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Devemos dar fruto, e o fruto que está dizendo aqui é ganhar almas para o reino do céu, é pregar o evangelho da salvação, é obedecer o ide, imperativo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos a cada dia lutarmos para fazermos a vontade de Deus. Ainda a segunda parte do versículo 16 de João 15, Colossenses 1:6. Leia a Bíblia, irmão e irmã. Eu que estou aqui com a garganta inflamada de tanto falar, estou me esforçando para fazer a minha parte. Colossenses 1:6. Quando diz a Bíblia: e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É só a parte do meio do versículo 16 de João 15. Colossenses 1 e o versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. A Bíblia diz que nós somos salvos não por merecer, mas é pela graça
pela graça de Deus, somos salvos por meio da fé. E nós precisamos obedecer o ide do Senhor. E para encerrar, a parte final do versículo 16 de João 15. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. A referência, João 15 e o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É a Bíblia que diz, se a palavra dele estiver em nós, e nós estivermos nele, pediremos tudo que nós quisermos, e nos será feito. E aqui, no último versículo da leitura oficial que nós fizemos, 16, de João 15, diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. João 14, 13 e 14, para encerrar. João 14, 13, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 14 de João 14. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos ler a Bíblia, meditando para nós entendermos o plano da salvação, a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela palavra, pela presença dele na nossa vida. Estou com uma dificuldadezinha, garganta inflamada, rouco, mas a palavra de Deus foi ensinada da maneira que está na Bíblia. E hoje tem evangelho para todo gosto. Receberam doutrina de demônios e doutrina de homens. Receberam um espírito estranho, que não é o Espírito Santo de Deus. E estão brincando com a obra de Deus. Mas eu quero vos dizer que ainda existem homens e mulheres que têm compromisso com a salvação, que têm compromisso com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, uma oração curta, mas objetiva. Você que está pedindo alguma coisa a Deus, creia que você pode receber hoje, no nome de Jesus. Ore conosco, crendo na sua vitória. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por todos que ouviram a tua palavra. Queremos te pedir, Pai, aplica a tua palavra no nosso coração. Prepara a tua igreja para aquele grande dia, teu encontro com o Rei dos Reis. Meu Pai, abençoa teus filhos e tuas filhas. Abençoa cada família, abençoa cada lar. Abençoa cada pessoa individual. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho. Aplica a tua palavra nos nossos corações, para nós obedecermos a tua palavra e o teu nome ser glorificado por intermédio das nossas vidas. Meu Deus, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja para te buscar, para buscar a tua presença através da palavra, através da oração, através do jejum e também para a tua igreja ir para a tua casa cultuar a ti. Pai amado, Deus eterno, visita todos os teus filhos e tuas filhas. Quem está conosco ligado, visita todos os teus filhos e tuas filhas. Quem está orando, pedindo a ti um socorro, pedindo a ti uma solução. Meu Pai, em nome de Jesus,
Libera a bênção. Libera a vitória para os teus filhos e tuas filhas. Libera, meu Pai, abrindo porta de emprego para os que estão desempregados, fazendo prosperar o caminho dos teus filhos, fazendo prosperar, meu Pai, o comércio dos teus filhos, fazendo prosperar, Senhor, tudo que teus filhos e tuas filhas colocam a mão. Pai amado, abre a porta onde não tem porta. Abençoa os teus filhos e tuas filhas que está crendo na vitória. Visita todos que estão enfermos. Joga por terra todo mal, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo mal, em nome de Jesus eu ordeno. Saia desta vida. Toda doença, toda dor, bata retirada, porque o nome de Jesus é poder. Meu Pai, confirma a tua palavra, curando os enfermos, libertando os oprimidos, fazendo uma grande obra no meio do teu povo. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, visita os teus filhos e tuas filhas, cura, liberta, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, abre o entendimento do teu povo, para não ser enganado com espíritos enganadores, com falsos profetas, com doutrina de homens, com doutrina de demônios. Desperta a igreja brasileira para te buscar, para não continuarem sendo enganados e enganadas pelos falsos profetas. No nome de Jesus Cristo, abençoa todo o teu povo, visita toda a tua igreja, visita todos os lares, visita toda a Bahia, todo o Brasil, visita todos os moradores da terra. Desperta a igreja para orar ao Deus vivo. Desperta a igreja para meditar na tua palavra. Desperta a igreja para buscar a tua face em espírito e em verdade. Visita minhas 3 filhas, abençoa eu e minhas filhas, guarda eu e minhas filhas, protege eu e minhas filhas, cobre eu e minhas filhas com a cobertura espiritual. Cobre eu e minhas filhas com o sangue do teu filho Jesus. Nos dá o que nós precisamos. Abre a porta onde não tem porta e nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo, me ajuda, meu Pai, a entender a tua vontade. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Me dá poder e autoridade para desfazer da obra do maligno. Supra minhas necessidades, Pai. Muda o meu estado. Muda a minha situação. Muda o meu cativeiro. Abre a porta para mim. No nome de Jesus. E me abençoa. Me guarda e me protege. No nome de Jesus Cristo, abençoa todos e todas que têm me acompanhado. Abençoa todos e todas que têm orado por mim, que têm me ajudado nesta obra. Me levanta nessa terra com poder e autoridade para desfazer da obra do maligno. Me cobre debaixo do teu sangue para que os falsos profetas não queiram tocar a mão em mim. Em nome de Jesus eu creio na minha vitória. Quem mandou garante. Por isso, meu Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo para te buscar em espírito e em verdade. Muitos estão brincando, mas eu te peço, abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, toda a Bahia, todo o Brasil, todo o mundo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. 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 Para quem não sabe, eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Amém.